amigos, sou Claudete Moura. De agora em diante estaremos juntos nesse estudo do Livro dos Médiuns. Hoje, ainda na segunda parte, no capítulo 31 das dissertações espíritas. E nós estamos vendo as dissertações dirigidas aos médiuns. E uma médium que viveu e se entregou totalmente ao mediunato, à sua vida de oferecendo-se para a humanidade, foi Joana d'Arc. E essa mensagem é dela, então ela começa assim: Deus me encarregou de sua missão que devo cumprir junto aos crentes favorecidos pelo mediunato. Sabendo que mediunato quer dizer missão mediúnica. Os espíritos criaram esse nome mediunato para aqueles que levam a sério. Eles não são somente médiuns, mas eles têm essa tarefa bendita que é trazer a comunicação dos espíritos para a vida corporal, instruindo, fazendo com que as pessoas aprendam muitas coisas. Então, ela está falando que foi encarregada por Deus dessa missão. E olha que ela fala junto aos crentes. Porque aquele médium que não crê, não adianta ele ter a mediunidade. Não é que ele não possa ter. Ele vai ter a mediunidade, porque a mediunidade não escolhe religião, não escolhe tipo moral, nada. Ele é um dom que vem para a pessoa e com certeza é para a pessoa se utilizar dela bem e progredir e ajudar no progresso das outras pessoas. Então ela fala que foi encarregada por Deus dessa missão. E ela fala: quanto mais graças eles recebem do alto, mais perigos enfrentam. E esses perigos são tanto maiores quanto provém dos próprios favores que Deus lhes concede. Claro, por que ela está falando que enfrentam perigos? Porque o médium, ele pode se envaidecer dele ter esse dom, que ele pode então se comunicar com os espíritos, ele pode trazer para as pessoas esse consolo, e ele pode achar que ele é o tal, é o bambambam, ele pode tudo, porque ele está sendo favorecido por esses favores que ela fala que Deus lhe concede. E ela fala: quanto mais esses favores, mais perigos eles correm. Porque eles vão se envaidecer, eles vão achar que eles podem tudo. E ela continua falando: as faculdades de que gozam os médiuns lhes atraem os elogios dos homens, os cumprimentos e as adulações. Eis o seu tropeço. Por que ela está falando então desse perigo? Porque os médiuns são muito elogiados. Nossa, como que você consegue ver isso? Como que você consegue trazer essa mensagem tão bonita? Como que você consegue perceber esses espíritos que sofrem, né? Então, esses cumprimentos, essas adulações podem fazer com que o médium se ache mesmo tal. E essa vaidade pode subir à sua cabeça e ele pode tropeçar. Por isso que ela está falando. Esses mesmos médios que deviam sempre lembrar-se de sua capacidade anterior, da sua incapacidade anterior, eles esquecem. Se eles não fossem médiums, eles não teriam tantos argumentos, eles não teriam tantas coisas boas para trazer. Mas eles esquecem e ficam achando que tudo isso é deles mesmo. Mas o mérito de tudo aquilo que vem de Deus, que através da mediunidade, pelos bons espíritos, não é só do médium. É claro que o médium tem o mérito de interpretar os espíritos
E quando ele faz isso santamente, ele é muito bem visto por Deus, pelos bons espíritos. Mas acontece que eles podem achar que isso tudo é deles mesmo, que vem deles. Fazem ainda mais aquilo que só devem a Deus, atribuem ao seu próprio mérito. Esquecem que eles devem a Deus esse dom bendito, essa faculdade que o Espírito Erasto fala que é um dom de Deus e que não deve ser usado a seu proveito próprio somente. É claro que o médium vai usufruir da sua mediunidade, porque através dela ele vai evoluir. Mas ele não tem essa mediunidade só para a sua evolução, mas também para ajudar as outras pessoas à sua volta, para trazer o consolo, para trazer tudo aquilo que é necessário para as pessoas compreenderem todas as coisas que acontecem na sua vida. E ela continua: o que acontece com isso? Os espíritos bons os abandonam e eles se tornam joguetes dos maus, não dispondo mais de bússola para se guiarem. Nós já estudamos isso aqui no Livro dos Médiuns mesmo, que os espíritos, os médiuns, quando eles ficam envaidecidos, quando eles ficam achando que o mérito todo é deles, o que acontece? Os espíritos bons se retiram, que eles não estão aqui para brincadeira, eles não estão aqui para favorecer alguém que está se vangloriando, achando que está fazendo tudo isso pelo seu próprio mérito. Então, quando esses espíritos bons se retiram, eles se tornam joguetes dos espíritos maus. Nós estudamos isso. No lugar daqueles espíritos que estavam orientando, tomam lugar aqueles que querem levar o médium à derrocada. E daí eles vão fazendo do jeitinho deles, levando. E quanto mais, ela diz, os médiuns se tornam capazes, mais são levados a se atribuírem um mérito que não lhes pertence, até que Deus os castigue, retirando-lhes uma faculdade, que já então só lhe poderia ser fatal. Olha a misericórdia de Deus, quando ele percebe que aquela faculdade ia ser a derrocado do médium, ia levar o médium para um abismo, ele ia cair através dessa mediunidade, o que eles fazem? Retiram essa faculdade. O pior é que muitos médiuns que são retirados dessas faculdades, eles continuam por conta própria, dando opiniões, falando que são os espíritos que estão ali indicando os caminhos, são os espíritos que estão ali esclarecendo. Então ela continua: nunca seria demais lembrar-vos de pedir assistência ao vosso anjo de guarda, para que ele vos ajude a estar sempre vigilantes contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho. Isso serve para todo mundo, mas principalmente para o médium, que ele tem que pedir sempre a assistência ao seu anjo de guarda. A gente esquece que tem um anjo de guarda. A gente tem que fazer oração para ele, pedir a assistência dele, porque ele está ali para nos assistir. E a gente esquece dele, e às vezes ele está querendo nos intuir, ele está querendo se comunicar conosco através de um pensamento melhor, e a gente esquece, a gente não presta atenção, porque a gente não se liga a ele através da prece. Então, nós teríamos que sempre fazer essa prece para o nosso anjo de guarda. E principalmente os médiuns ostensivos, para que eles sejam resguardados do seu pior inimigo. Ela fala que é um cruel inimigo, que é o orgulho.
Lembrai-vos bem, vós que tendes a felicidade de ser intérpretes entre os espíritos e os homens, que sem o amparo do nosso divino Mestre seríeis punidos ainda mais severamente, porque fostes mais favorecidos. Se não fosse o amparo de Jesus para nós, o que seria de nós? Estaríamos sozinhos, soltos, sem termos onde nos apegar. Então, é uma advertência que ela faz, é uma instrução muito valiosa para todos nós. E ela termina dizendo o seguinte: espero que esta comunicação produza os seus frutos e desejo que ela possa ajudar os médios a se manterem vigilantes contra o escolho em que poderiam quebrar-se. Esse escolho, como já vos disse, é o orgulho. Então ela fala, eu espero que isso que eu estou falando torne os médiuns vigilantes. Ou seja, prestem bem atenção que tipo de espírito que eles estão assistindo. Que tipo de espírito está orientando? Será que essas orientações são de acordo com o que os bons espíritos trazem na nossa doutrina espírita? Ou será que são desvios que estão acontecendo? Porque tem espíritos que querem isso mesmo. Ah, faz desse jeito, é melhor. Então nós precisamos ter muito cuidado com tudo isso. E temos também uma comunicação muito interessante de Delfine de Gerardin, que foi uma nobre, era da época das luzes lá do Luís XV, e ela se eu não me engano, ela era parente mesmo dele, e ela ajudava muitos pobres, era uma pessoa muito piedosa, e na época em que se deu a Revolução lá, ela foi também presa, e se eu não me engano, ela foi também castigada e morreu nessa época lá. E ela traz muitas visões para nós sobre como cuidarmos, né, da nossa vida. E ela está então falando para os médiuns do desinteresse que deve ser uma das qualidades essenciais dos médiuns, tanto quanto a modéstia e a abnegação. Então, são 3 coisas que ela coloca. O desinteresse, ou seja, não se interessa por nada material, não se interessa por poder, não se interessa por luxo, e a modéstia e a abnegação para que possa, então, cumprir esse desígnio que Deus lhe deu. E ela fala que essa faculdade foi dada para ajudar, para propagar a verdade, mas não para fazerem dela um comércio. Então ela fala aí uma coisa que nós sempre falamos, Kardec falou muito, a gente fala muito na doutrina espírita, que não se deve fazer comércio com as coisas da mediunidade, né? Então, também ela fala que seria racional supor que os espíritos bons e mais ainda os superiores, que condenam a cupidez, consentissem participar de espetáculos e se pusesse à disposição de um empresário de manifestações espíritas como comparsas. Aqueles shows que envolvem dançarinos, que envolvem cantores, e daí tem algo assim de adivinhação, a pessoa utilizando a sua mediunidade. Ela fala de jeito nenhum, e isso na época era muito comum, né? Então ela fala que não seria, que os espíritos bons nunca eles iriam ter intenção de favorecer o orgulho e a ambição. E ela termina essa manifestação dela falando: Deus lhes permite comunicar-se com os homens para tirá-los do lamaçal terreno e não para servirem de instrumento às paixões mundanas. Não pode, pois, ver com prazer
os que desviam do seu verdadeiro fim o dom que lhes concedeu. Eu vos asseguro que eles serão punidos por isso, mesmo neste mundo, pelas mais amargas decepções. O médium que faz mercado da sua mediunidade, ele tem muitas decepções, às vezes logo nesse mundo, porque a queda é muito grande. Deus não permite que uma faculdade tão importante para a comunicação dos espíritos bons, para a instrução de todos aqueles que necessitam, seja utilizada dessa maneira. Então, hoje nós terminamos o nosso programa com essas duas manifestações e continuaremos nos próximos falando um pouco ainda dessas mensagens que Kardec colocou no final do Livro dos Médiuns, no capítulo 30, principalmente sobre os médiuns e sobre as sociedades espíritas e sobre o espiritismo. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.